Pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer na pessoa do professor Roberto pelo convite de estar aqui junto com vocês nesse primeiro simpósio, das lideranças comunitárias. Agradecer a presença de vocês, dizer que para mim é um prazer estar aqui hoje, tentando contribuir um pouco com esse trabalho maravilhoso que vocês realizam, que é um trabalho que envolve uma liderança, um capital humano extremamente importante para o nosso município, para as pessoas do nosso município, principalmente aquelas pessoas mais carentes. A luta de vocês deve ser reconhecida e vocês estão à frente, das necessidades básicas da população. Só que a gente não pode esquecer que, como liderança comunitária, além de eu ter o meu papel de trabalhar pelo coletivo, de buscar melhorias para o meu bairro, para o meu município, para as pessoas que estão ao meu entorno, eu também tenho que me preocupar com as questões tributárias, com as questões legais, com a prestação de contas, porque enquanto líder comunitário, eu não faço só gestão de pessoas. Eu também faço gestão de recursos, de patrimônio. E isso é exigido de vocês, essa prestação de contas. Não só pelos órgãos normatizadores, fiscalizadores, mas também pelas pessoas que estão ao entorno de vocês. Então, o meu papel aqui hoje é contribuir um pouco com essa parte mais técnica relacionada não só à contabilidade. Porque, na verdade, a contabilidade ela é uma consequência do seu processo de gestão. Então, não é porque é uma entidade sem fins lucrativos que eu não preciso aprender as ferramentas de gestão. Os controles internos, saber como fazer um fluxo de caixa, saber como controlar o patrimônio sobre o qual, naquele momento, eu sou o responsável, enquanto presidente, enquanto diretor, enquanto tesoureiro. Então, o meu papel aqui hoje é trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês. Nós temos uma normatização para as instituições sem fins lucrativos, que acaba sendo um marco regulatório, porque quando a gente fala de contabilidade, contabilidade ela não é somente para empresas. A contabilidade ela vem com o papel de atender as empresas, as associações, as fundações, as entidades públicas, como o nosso município, a própria Câmara. Todos têm essa obrigação de prestação de contas. E quando a gente fala de contabilidade, a gente fala de transparência. E a transparência é, podemos dizer que, o princípio fundamental da contabilidade. Então, eu fiz um apanhado de várias informações, porque a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas falando de contabilidade, de gestão e mostrando para vocês ferramentas, mas eu estou trazendo para vocês aquilo que é principal. O material já está com a equipe da escola e provavelmente eles vão disponibilizar para vocês. Por favor. Bem, primeiramente, só para vocês entenderem, eu acho que isso não é novidade, Hoje nós estamos falando de contabilidade voltada para o terceiro setor, que são as instituições, as entidades sem finalidades de lucro e que desenvolvem um papel muito importante na nossa sociedade. Muitas das vezes para suprir as necessidades que o primeiro setor, que é o governo, não consegue suprir. Então, não só as lideranças de bairros, as associações comunitárias, mas as associações também que têm alguma finalidade social de apoio, alguma finalidade social de arrecadação de fundos para
contribuir com pessoas mais necessitadas. Então, vocês desenvolvem esse papel extremamente importante dentro do terceiro setor. A principal característica das instituições que estão no terceiro setor é organização de pessoas sem finalidade lucrativa. Essa é a principal característica. Ah, mas não quer dizer que o fato de eu não ter finalidade lucrativa que me desobriga de ter prestação de contas. Porque, na verdade, em todo momento, enquanto houver patrimônio envolvido, e aí daqui a pouco eu entro no conceito de patrimônio, porque às vezes quando a gente fala patrimônio na contabilidade, todo mundo imagina só bens, direitos, carro, dinheiro, mas o patrimônio ele tem um conceito mais geral. Eu, enquanto representante de uma instituição sem fins lucrativos, eu também tenho que me responsabilizar pelas obrigações contraídas por aquela empresa, por aquela entidade, no caso não empresa. Em alguns momentos, se eu falar em empresa, vocês entendem como a entidade, né, a associação. Porque a associação também pode contrair dívidas. Então, o patrimônio, no seu conceito mais amplo, não é só dinheiro, não é só bens, não são só os móveis, os computadores. Ele envolve esse conceito mais amplo. Então, as associações estão aqui dentro do terceiro setor, né, junto com os partidos políticos, junto com as fundações. E aqui dentro do terceiro setor, vocês desenvolvem a atividade de vocês sem finalidade lucrativa, mas com obrigação de prestação de contas. E principalmente os presidentes, né, dessas associações respondem por todas as decisões tomadas que envolvam o patrimônio daquela entidade. Então, a gente precisa ter responsabilidade. E, às vezes, não é um trabalho fácil, né? Eu imagino que não seja fácil. E, dentro dessas lideranças, no dia a dia, às vezes a gente esquece da parte contábil. A gente esquece da parte que vai me dar suporte para qualquer tipo de questionamento. E, às vezes, vocês não fazem isso, não é porque querem. Às vezes, vocês não fazem isso por falta de ajuda, por falta de suporte, ou, às vezes, por falta de conhecimento. E, às vezes, porque no dia a dia de vocês, eu falo assim porque até o próprio empresário que tem finalidade lucrativa, às vezes, no dia a dia, ele fica tão envolvido com as atividades que ele precisa fazer, que ele esquece do princípio básico da contabilidade, que é a transparência. E para ser transparente, nós precisamos cuidar de todos os processos, desde a documentação. Vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão da documentação. Um pagamento que você faz utilizando um recurso que não é seu, e que às vezes você faz o pagamento sem exigir nem ao menos um recibo. Ou, às vezes, exige um recibo, que às vezes é mal elaborado, que às vezes, numa prestação de contas, não vai ser aceito. Porque, como eu disse, e vou falar essa palavra aqui hoje várias vezes, transparência. Contabilidade trabalha com esse princípio básico da transparência. E como eu falei, às vezes vocês fazem isso não por querer, mas às vezes por falta de suporte. Tá? Aqui rapidamente, pode passar. Eu já falei a principal característica do terceiro setor, são aquelas entidades que realizam atividades em prol do bem coletivo e que não têm finalidade de lucro. Ué, mas como que as entidades do terceiro setor vão sobreviver? Como que as associações vão sobreviver? Elas precisam de recurso financeiro. A gente não fala finalidade lucrativa, mas a gente fala de superávit de caixa. Por quê? Porque eu tenho que ter mais entrada de recurso financeiro do que saída. Porque não tem como eu ter mais pagamentos do que recebimentos em nenhuma entidade. Não tem como. Então, as associações trabalham pelo superávit. Só que elas não podem distribuir
esse superávit, né? Essa sobra de dinheiro, ela é colocada à disposição da associação, para que seja realizado, né, as melhorias, as benfeitorias. Às vezes uma associação ela ganha um terreno do município, e aí ela vai ali começar a construir a sua sede, vai adquirir equipamentos, né, um computador, vai adquirir uma mesa para poder fazer reunião. Então, todo aquele patrimônio ali, todo aquele superávit de caixa precisa ser revertido para a entidade. Essa é a principal característica das associações e fundações, né, de todas as entidades que compõem o terceiro setor. Não tem finalidade lucrativa, mas tem que ter superávit de caixa. Senão eu não consigo fazer o negócio funcionar. Principalmente se ele depender de recurso financeiro. Como a gente vê algumas associações que acolhem, né, por exemplo, crianças que às vezes, né, não teve uma base familiar e precisou ir para um abrigo. Nós temos associações que acolhem dependentes químicos. Elas precisam de dinheiro para poder funcionar. A própria ACON, né, que é uma associação de combate ao câncer, precisa de dinheiro para poder funcionar. E aquele patrimônio, ele tem que ser colocado à disposição da entidade. Por isso, da preocupação contábil, para ninguém questionar a gestão de vocês. Enquanto vocês estiveram ali como líderes, como presidente daquela associação, se vocês cumprirem com o papel, né, da transparência, com documentos contábeis bem elaborados, documentos aceitos, ninguém vai questionar o processo de gestão de vocês. Aqui é só uma característica bem rápida, né? Porque o terceiro setor, nós temos as associações, que são união de pessoas que se organizam para fins não lucrativos. Cada associação ela tem a sua finalidade. A associação comunitária, a finalidade dela é lutar pelo bem coletivo, né, do bairro, e pelo bem coletivo até do próprio município. Também dentro do terceiro setor nós temos as fundações. As fundações, uma fundação ela é criada, ela tem uma diferença da associação, porque a associação, união, um grupo de pessoas que se reuniram por uma finalidade. A fundação, para criar uma fundação, eu tenho que ter, né, por escritura pública, a doação de um bem, né, ou um testamento, que constitui a criação daquela fundação. Não é o nosso caso aqui hoje, porque eu preparei um material bem voltado para as associações, mas para vocês entenderem que compõe o nosso terceiro setor, né? Assim como partidos políticos que também compõem o nosso terceiro setor. Mas o nosso foco hoje aqui fica nas associações. E aí, o que significa sem fins lucrativos? Não pode distribuir o patrimônio da organização. Não pode distribuir o patrimônio da entidade. Nós temos um princípio contábil, já adiantando o que eu coloquei aqui no material, um princípio contábil que fala princípio da entidade. Eu não posso misturar o patrimônio de nenhuma entidade com o patrimônio de seus representantes. O que você está falando, William? Vou dar um exemplo aqui, fictício, tá? Mas vamos imaginar que eu, William, seja presidente de uma associação. Eu, como presidente de uma associação, ou como tesoureiro de uma associação, eu tenho ali o meu dever de prestação de contas. E aí vamos imaginar que em um determinado momento eu preciso pagar uma conta pessoal minha. Eu preciso pagar uma conta de energia da minha casa. E naquele momento ali eu estou sem o dinheiro. Eu não vou usar o dinheiro da instituição, da entidade, para o meu bem próprio. Mas vamos imaginar que naquele momento eu uso, que seja a conta bancária da associação para pagar a energia elétrica da minha casa, e amanhã eu reponho o dinheiro. Porque a minha intenção não é tirar o dinheiro da entidade para poder pagar minha conta de energia.
Só naquele momento ali, que às vezes foi um momento que era o recurso que eu tinha, ou era o que eu podia fazer naquele momento, e aí eu estou utilizando a conta de uma associação, de uma entidade, para pagar uma despesa que não é dela, para pagar uma despesa que é minha, mas eu vou repor o dinheiro, eu não vou ficar com o dinheiro, eu não estou desviando o dinheiro da associação. Mas naquele momento eu estou usando o dinheiro ali como uma finalidade pessoal. A gente fere um princípio contábil, que é o princípio da entidade. E uma vez que a gente fere esse princípio da entidade, todas as responsabilidades recaem sobre o gestor, sobre o presidente da associação, ou sobre o tesoureiro, sobre aquela equipe de gestão, porque na verdade vai ser cobrado da equipe toda. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a intenção não é distribuir o patrimônio, mas às vezes a gente fere esse princípio, misturando movimentação que é minha com movimentação da associação. Então a gente precisa ficar bem atento, até para isso não ser questionado lá na frente. E aí é onde entra o papel da contabilidade. Por que a minha associação tem que ter uma contabilidade ou tem que ter um suporte contábil? Porque a contabilidade, gente, por princípio, ela é a ciência que cuida do patrimônio, não importa o tamanho desse patrimônio. Mas ela cuida desse patrimônio. Ela trabalha a questão do controle desse patrimônio. Porque pode ser uma caneta, pode ser um pendrive. É um patrimônio que pertence àquela entidade. Então, se eu não criar meios de controle, eu posso perder e, às vezes, contabilmente, eu não conseguir comprovar que aquele patrimônio é daquela entidade. Então, existem ferramentas contábeis simples que ajudam vocês nessa questão do controle. Porque, às vezes, quando a gente fala de contabilidade, muita gente pensa assim, nós vamos fazer contabilidade só porque eu preciso atender a Receita Federal. Porque nós temos lá as obrigações acessórias, eu até coloquei aqui mesmo, as obrigações acessórias que uma associação tem, que se o contador não transmite, gera multa. Mas a contabilidade, ela não é só isso. A contabilidade, ela trabalha o processo de gestão. A associação hoje, às vezes, ela tem um patrimônio pequeno, mas daqui 10 anos, esse patrimônio cresce. E esse patrimônio pertence a toda aquela sociedade, a toda aquela comunidade. Então, a gente precisa zelar por ele, a gente precisa cuidar daquele patrimônio. E a contabilidade vem como essa ciência. Tá? Por quê? Ela vai cuidar do patrimônio. E aí, como eu falei com vocês, o que é esse conceito de patrimônio? Toda vez que a gente fala patrimônio, todo mundo lembra daquilo lá, ó, ativo. Conjunto de bens e direitos. É um imóvel, é um veículo, é um computador, é uma impressora, é o dinheiro que está lá na conta da entidade. São os recursos. Mas o patrimônio também ele é composto por aquilo ali, ó, passivo. Obrigações que uma empresa assume, que uma entidade assume. Uma associação ela pode ter funcionários registrados? Pode. Ela pode. Ela tem algumas exceções com relação aos seus dirigentes. Os dirigentes de uma associação não podem ser remunerados, porque eles estão ali como voluntários. Mas se aquela associação precisar contratar uma pessoa para fazer a parte administrativa, para fazer a parte contábil, ou até mesmo para trabalhar como secretário, ou fazer qualquer outra função, ela pode ter funcionário? Pode. Uma vez que você tem funcionário, você contrai obrigações. Dívidas. Porque se você tem um funcionário registrado, você tem a obrigação de pagar o salário para ele. E a partir daquele momento, a associação ela tem um patrimônio que vai além dos seus bens. Ela também tem que fazer a gestão das suas dívidas.
para não ter, por exemplo, um passivo trabalhista. Uma associação pode tentar pegar um empréstimo bancário? Pode. A partir daquele momento, o meu patrimônio, ele também passa a ser composto de dívida. O patrimônio não é só os bens e direitos, é essa composição como um todo. E qual é o papel da contabilidade? Te dá um norte, te dá uma orientação sobre a gestão desse patrimônio. Não só para atender Receita Federal, mas para atender vocês, que são líderes comunitários, que trabalham em prol do bem da coletividade, mas que não pode esquecer também a parte que às vezes é a parte mais chata, que é a parte burocrática, que é a parte de você criar rotinas e procedimentos que vai dar segurança para o patrimônio da entidade na qual você representa naquele momento. Que não vai ter desvio de recurso, que não vai ter documento, que a gente chama, lá na contabilidade, a gente chama de documento imprestável. Esse documento não serve para mim contabilizar. Ah, eu vou pagar um prestador de serviço e o prestador de serviço te emite um recibinho, às vezes até no papel de pão. Não, isso não é documento hábil. Numa prestação de contas, esse documento vai ser questionado. Você foi lá na papelaria, comprou material. Papelaria é uma empresa. Se é uma empresa, tem que ter nota fiscal. Não pode ser aquele papelzinho de orçamento. Tem que ser uma nota fiscal. Porque a nota fiscal ninguém vai questionar. Agora, aquele papelzinho com orçamento qualquer, papelaria te dá um papelzinho de orçamento. Então, a contabilidade vem com esse papel de fazer com que você cuide desse patrimônio e dessa prestação de contas. Ninguém depois vai questionar. Por quê? Porque você fez as coisas de acordo com a legislação contábil. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Quando o Roberto me convidou para falar de contabilidade para a entidade do terceiro setor, e eu fui pensar no material, eu pensei, eu não posso falar de contabilidade só para atender um SPED fiscal, só para atender um SPED contribuições, que são as obrigações acessórias, ou uma DCTF. Eu preciso falar também de contabilidade como uma forma de gestão. Porque o principal objetivo da contabilidade não é atender os órgãos fiscalizadores. O principal papel da contabilidade é contribuir com a gestão daquela entidade. E gestão nós não fazemos só em empresa com finalidade lucrativa. A gestão que é feita lá, dentro de uma empresa, ela pode ser aplicada dentro de uma entidade sem fins lucrativos. Imagina a Acon. Vou pegar a Acon como exemplo, porque todo mundo imagina o tamanho que é a Acon hoje. Olha o patrimônio que a Acon tem. Se ela não tiver um controle, um processo de gestão, porque a Acon hoje tem funcionários, a Acon tem um patrimônio que a gente chama de imobilizado muito grande, que é sede própria, equipamentos. Imagina se não tiver uma contabilidade para cuidar desse processo, da transparência desse processo. Porque nós estamos falando principalmente da transparência. Então, a contabilidade ela vem como esse processo de gestão para que você possa tomar a decisão naquele momento. A associação de bairro conseguiu, né, a doação de um imóvel pela prefeitura para a gente construir a nossa sede. Nós temos recurso financeiro para iniciar essa construção agora? Não, não temos. Então, se não temos, de repente é melhor não iniciar. Né? Porque a gente não pode contrair dívida se a gente não tiver condições de bancar essa dívida lá na frente. Então, a contabilidade começa a ser esse suporte. Ela começa a gerar ferramentas para que vocês possam tomar decisão como se vocês estivessem administrando uma empresa. Porque administrar uma entidade, cuidar de uma entidade sem finalidade lucrativa, eu falo para vocês que ainda é mais difícil. Porque, como agora há pouco ela estava falando, os nãos que vocês recebem
São muitos. E, às vezes, uma associação que recebe doação, se ela não tiver um processo de transparência, as pessoas vão questionar. Ué, mas eu doei, eu coloquei o meu dinheiro aí para poder ajudar. Cadê a transparência? E vocês sabem que as pessoas cobram. A gente viu um exemplo simples aqui de uma pessoa que parou de conversar porque ela não quis ser testemunha de... Agora, imagina com recurso financeiro. Vocês sabem que as pessoas cobram. Por isso que a contabilidade precisa vir com esse suporte para que vocês façam as coisas revestidas de formalidade contábil. A contabilidade, gente, ela sofre uma série de mudanças, tá? Porque existem vários fatores que afetam a contabilidade. O clima social, a cultura, o sistema político, tributação, regulação contábil. Então, são N fatores que interferem na contabilidade. E na contabilidade do terceiro setor, nós tivemos uma regulação contábil nova. Na verdade, eu falo que ela é nova, mas ela é de 2014 para cá, porque o nosso sistema contábil passou por uma harmonização contábil. Antes, a gente tinha uma norma brasileira de contabilidade. Hoje, nós temos uma norma brasileira com aderência às normas internacionais. Porque hoje nós temos um órgão internacional que edita a norma contábil para o mundo inteiro. Então, nós fizemos essa convergência. Nós saímos das normas brasileiras de contabilidade e viemos para as normas internacionais. E isso afetou o terceiro setor? Afetou. Vocês vão ver que nós tivemos marco regulatório em 2014, que traz um novo formato da escrituração contábil para as entidades do terceiro setor. Claro que isso é mais papel dos contadores saberem do que vocês. Mas é importante vocês saberem aonde nós estamos. Hoje, a contabilidade de uma associação que é feita em qualquer localidade do Brasil segue as mesmas regras de uma contabilidade de uma entidade também do terceiro setor feita em qualquer lugar do mundo. Segue o mesmo padrão, as mesmas regras. Isso foi para trazer o quê? Uniformidade contábil. Então, nós tivemos essa mudança no nosso sistema de normas e de regulação contábil. Esse princípio que eu falei, só reforçando com vocês, princípio da entidade, ele traz a autonomia patrimonial. Não podemos misturar o patrimônio de nenhuma entidade com o patrimônio dos seus representantes, com o patrimônio particular. Então, é bem aquele exemplo que eu dei. Ah, eu tenho um computador na minha casa que eu não uso mais, vou levar lá para a associação. Se você vai levar para a associação e vai doar para a associação, a gente tem uma forma legal de fazer isso. Não é simplesmente eu chegar lá e colocar o computador. Cadê o termo de doação? Cadê o documento que comprova que você está doando? Porque a partir do momento em que você doa aquele bem para uma associação, aquilo passa a integrar o patrimônio da associação e não o patrimônio seu que você colocou lá. Porque a gente precisa dessa autonomia patrimonial. E eu sei que, às vezes, com o objetivo de querer ajudar, né? Às vezes, eu estou com esse computador aqui em casa, não estou usando ele mais, ou fulano de tal tem um computador em casa, ele quer disponibilizar para a associação, simplesmente leva o computador para lá, a contabilidade não sabe que você recebeu aquele computador como doação, na contabilidade não aparece esse computador como patrimônio, e aí lá na frente alguém pode ser questionado, esse computador que está aqui, foi doado? Ele é patrimônio da entidade ou ele é patrimônio dos representantes? Porque eu não posso ter essa confusão patrimonial. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que existem as formalidades legais.
Se eu estou recebendo uma doação de um equipamento, seja o que for, tem como a gente formalizar isso, para isso virar patrimônio da entidade e ninguém questionar lá na frente, e melhor, ninguém tirar isso lá na frente da entidade, porque ele pertence à entidade. E isso vai aparecer no balanço da associação. Vai aparecer lá no patrimônio da associação. Porque se alguém doar para vocês e vocês não fazerem a formalidade legal, né, daquela doação, daquele equipamento, e isso não vir para a contabilidade, você vai ter um equipamento lá na associação que pertence à associação, mas que contabilmente não aparece no balanço. Então, o que eu estou trazendo para vocês é uma reflexão da gente fortalecer e fazer com que esses trâmites burocráticos, que são chatos, sejam feitos, mas com o objetivo de ajudar e preservar o patrimônio daquela associação. Porque hoje você está lá como líder. Daqui a alguns anos pode ser que você não esteja mais. Mas eu tenho certeza que vocês, enquanto líderes, querem deixar o legado de vocês e querem garantir que aquele patrimônio que foi construído com muito suor, com muito trabalho, permaneça sendo utilizado para a associação. Então, além do legado que vocês deixam de conhecimento, né, de liderança, a gente precisa também ter essa preocupação. Porque hoje você está à frente da associação, amanhã pode ser que não esteja. E se a gente cumprir esses requisitos sem ferir o que a gente chama de confusão patrimonial, porque a confusão patrimonial ela desvia a finalidade da entidade. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que garantir que o patrimônio daquela associação pertença a ela e seja usado para a finalidade pela qual ela foi criada. E só tem uma forma de fazer isso acontecer. Através da contabilidade. Através dos registros burocráticos, que é chato, mas que a gente precisa fazer. E aqui foi o que eu falei para vocês. Começou em 2007 a convergência das normas brasileiras de contabilidade para as normas internacionais. 2007 foi o marco regulatório, que foi a alteração da lei das SAs, isso para as entidades do segundo setor, né, que são as entidades com finalidades lucrativas. Aqui, só para trazer para vocês, que eu estou falando de contabilidade, como um processo de gestão, mas agora eu mostro para vocês que os órgãos fiscalizadores, que a nossa legislação, tanto tributária quanto civil e quanto contábil, exige que a contabilidade dessas entidades sejam feitas. Artigo 14 do CTN. É subordinada à observância dos seguintes requisitos pelas entidades como um todo. Manter escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade, capazes de segurar sua exatidão. Ou seja, todo o dinheiro que uma associação recebe e todo o dinheiro que a associação paga em função de uma despesa tem que ser contabilizado. Ah, vai ter um café comunitário, eu vou pagar, né, um café lá na padaria do bairro. Não exige nenhum documento. Como que a contabilidade vai escriturar isso? Como que você vai comprovar que o dinheiro saiu? E além de exigir documento, o documento tem que ser um documento hábil. Como eu falei para vocês agora há pouco. Tem que ser uma nota fiscal, tem que ser um recibo de prestação de serviço bem feito. Não pode ser uma nota de orçamento. Não pode ser uma nota simples. Né? Um recibo simples, feito num papel de pão. Existem os documentos contábeis que são aceitos pelos órgãos fiscalizadores. Se você está comprando de empresa, é nota fiscal. E ponto final. Se você está comprando de pessoa física, um prestador de serviço, um recibo de prestação de serviço.
Se você tem alguém trabalhando com atividade remunerada naquela associação que não está registrado, né, como funcionário, a gente precisa ver como que a gente faz para poder regularizar e formalizar aquela prestação de serviço. Um convênio de estágio, se for um estudante, abertura de um MEI para prestar serviço, não sei, alguma forma a gente tem que achar para que não aconteça de ter receitas e despesas que a contabilidade não pode contabilizar, porque é obrigatório. As entidades do terceiro setor têm uma coisa chamada imunidade tributária. Tudo que a gente arrecada, a gente pode fazer uma festa junina no bairro para arrecadar fundos. Tudo que a gente arrecada não tem tributação, desde que a gente cumpra com essas formalidades. Mostrei no CTN, regulamento do imposto de renda, para gozo da imunidade tributária, ou seja, para me poder ter a imunidade tributária. As entidades do terceiro setor são obrigadas a manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade. Ou seja, a contabilidade tem que ser feita. E não é só ser feita a contabilidade, com uma documentação bem preparada. Dá trabalho, gente? Dá um pouquinho. Não é fácil. Porque além de vocês terem que preocupar lá com N coisas que vocês têm que preocupar, vocês ainda têm que preocupar com toda essa documentação. Mas eu falo para vocês, isso é uma segurança. Provavelmente alguém do direito vai falar para vocês aí mais tarde sobre as responsabilidades. Como dirigente de uma entidade, você pode ser cobrado, você pode ser penalizado, você responde, porque enquanto presidente, diretor, tesoureiro, você está ali envolvido no processo de decisão. E mais uma vez eu falo, às vezes não é você faz por má vontade, às vezes por falta mesmo de orientação. Tá? E aqui é o que eu falei, o marco regulatório das organizações da sociedade civil, que foi a Lei 13.019 de 2014. E nessa lei, a gente tem lá, mais uma vez, no artigo 33, para celebrar as parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente. Aí eu peguei só o inciso que me interessa, que é da contabilidade, tá? Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade. Ou seja, uma associação ela pode angariar recursos através de parcerias com o município, com empresas, não tem problema nenhum, mas ela precisa ter uma escrituração contábil bem feita. Até pelo processo de transparência. Gente, não é só porque a lei manda, não. É porque se eu estou buscando parceria para usar recursos de outras pessoas, eu preciso ser transparente na conduta da minha gestão. Até para que as pessoas confiem mais na minha entidade e eu consiga celebrar novas parcerias. Pode passar. E aí, qual é a base para a contabilidade? Uma contabilidade bem feita. Não só questão de documentação, mas você ter o controle daquela entidade. A base está aqui. Governança corporativa. Não, William, que palavra difícil. Eu resumo ela para vocês de uma forma bem simples. Porque às vezes a gente vê falar de governança corporativa em grandes empresas. Gente, governança corporativa é a gente trabalhar, principalmente, processo de transparência. Como que eu trabalho processo de transparência? Trabalhando toda a documentação que vai registrar o controle do meu patrimônio. Nada sai da minha entidade, nada entra dentro da minha entidade se não tiver controle. Se não tiver documento. Eu recebo uma doação, mas para receber uma doação eu preciso de um termo, eu preciso de um recibo. Eu contrato
E qualquer despesa que eu vou pagar, eu preciso de recibo ou de nota fiscal. Nada sai, nada entra sem documento. Processo de transparência. E para ter um processo de transparência, controle. E como que eu crio controle dentro de uma entidade? Processos internos. Aí, gente, é realmente burocratizar algumas coisas. Vai receber uma doação, não é só pegar o dinheiro. Eu preciso do recibo. Porque eu preciso depois pegar isso, mandar para a contabilidade registrar e fazer toda a prestação de contas. Vou fazer um pagamento, não é simplesmente pegar o dinheiro e entregar para a pessoa. Eu preciso de nota fiscal, eu preciso de recibo. Você tem equipamentos lá dentro da sua associação? Vamos fazer um controle desses equipamentos? Computador, mesa, cadeira, armário, projetor, notebook, impressora. Vamos fazer um controle, se chama controle de ativo imobilizado. Controle. Com controle tem transparência. Então, não é aquele negócio todo de governança corporativa das grandes empresas. A gente simplifica isso, criando processo. Como que você vai criar processo? Dentro da gestão da entidade não tem várias pessoas e cada pessoa tem um papel? A gente tem, às vezes, o presidente, que é uma liderança que está mais junto com o povo, olhando mais para as necessidades. O tesoureiro, talvez, é aquela pessoa que tem que ter um perfil mais organizador, porque talvez é o tesoureiro que vai cuidar desses processos de controle, junto com a ajuda do secretário, que vai cuidar da parte de documentação, de escrituração das atas de reunião. É começar a colocar as pessoas para trabalharem, estabelecendo processo interno. Se você estabelecer um processo, nenhum dinheiro entra, nenhum dinheiro sai da entidade sem documento, acabou. Esse é o processo. Tem que ser respeitado, independente de quem vai fazer. Então, como que eu trabalho a transparência? Criando controle. Controle interno. Isso aqui, gente, dando um exemplo em entidades com finalidades lucrativas, tá? Com empresas. Nós temos indícios. Pergunta? Se a empresa que estiver fazendo a doação quiser obter algum benefício fiscal, quiser ter algum benefício fiscal, que é desconto no próprio imposto de renda, ou às vezes abatimento no ICMS, se for algo relacionado ao Estado, aí sim ela precisa necessariamente fazer parte de algum programa, fazer a adesão a alguma lei de incentivo fiscal, tanto a empresa quanto a associação, caso ela queira ter esse benefício. Agora vamos imaginar que eu quero fazer uma doação para você, mas eu não quero benefício fiscal nenhum. Eu quero fazer a doação. Eu não estou preocupado em abater no meu imposto ou abater no meu ICMS. Eu estou preocupado simplesmente em fazer a doação. Aí, nesse caso, é só eu formalizar aquele termo de doação e efetuar a doação. Agora, quando você quer algum benefício fiscal, aí sim eu tenho as leis de incentivo. Como, por exemplo, no imposto de renda pessoa física, as pessoas físicas que entregam declaração no modelo completo podem doar parte do imposto que elas pagam para o fundo municipal para atender as entidades daquele município. Esse dinheiro vem para o fundo municipal.
E como eu, como associação, retiro esse dinheiro para a minha associação? No município, através de requerimento e de parcerias com o município. Mas eu preciso estar inscrito em alguma ordem, alguma coisa? Nesse caso, sim. Nesse caso, você precisa aderir às leis de parceria, às leis de incentivo. Sem adesão a essas leis, você não consegue esse tipo de doação, que está relacionado com o abatimento de imposto. Como, por exemplo, no Estado nós temos a Lei de Incentivo à Cultura. Associações que têm como objetivo, né, a promoção da cultura, elas podem fazer adesão a essa Lei de Incentivo à Cultura. Então, elas vão procurar o Estado para fazer essa adesão. Né, o Estado vai credenciar essas associações. Aí elas podem ir nas empresas que são contribuintes de ICMS. Essas empresas podem fazer doação daquele projeto, para aquele projeto cultural e abater no ICMS. Só que aí, nesse caso, eu preciso que a entidade seja credenciada naquele programa. Porque esse é o primeiro passo. Se credencia no programa para depois procurar as empresas. Agora, como eu te falei, se for uma doação e a empresa não estiver preocupada com incentivo, essa doação pode ser feita normalmente. Tá? Agora, se ela quiser abater no seu imposto de renda, aí tem que fazer adesão às leis de incentivo fiscal. Então, pessoal, podem ficar à vontade, viu? Quando quiserem perguntar, vocês levantam a mão, tá? Não precisa esperar eu terminar aqui, não. No decorrer, a pergunta. A questão do adote um bem público. Adote um bem público é uma lei municipal. Sim. Você sabe qual que é, né? Sim. Eu não conheço a lei no seu texto completo. Vamos lá. A questão da prestação de contas, se você, como entidade, sem fins lucrativos, está adotando um bem público e você está usando recurso da entidade, você precisa prestar conta como entidade. Não que você precisa prestar conta para a população do que você gastou para adotar aquele bem. Mas como entidade, se você está usando recurso que é da entidade, tem que prestar conta. Não tem como. No caso, o bairro onde eu moro, ele recebeu um benefício do adote um bem público. Aí a minha dúvida seria se eu tenho que prestar contas desse ganho que nós estamos tendo. Tá. Nesse caso, teve alguma doação de algum patrimônio para a entidade? Porque uma coisa é você receber um bem para a entidade. Outra coisa é você receber uma melhoria num bem público. Porque, por exemplo, uma praça. Aquela praça não é da entidade. A praça é pública. Então, aquela praça não está vinculada ao CNPJ da entidade. Se tivesse vinculada ao CNPJ da entidade, aqui era um lote particular, esse lote foi doado para a entidade, e aí veio alguma empresa e construiu aqui, por exemplo, um parque. Aquele parque não é público, aquele parque é da entidade. Aí, nesse caso, você tem que prestar conta sim. Agora, se é uma praça, a praça é um bem público, ela não pertence à sua entidade. Então, nesse caso, você não tem que prestar conta. Ok? Agora que eu consegui entender essa pergunta. Beleza, vou continuando, tá? Roberto, tem mais quanto tempo? Só para me saber. 15 minutos? Tá bom. Então, pessoal, só para reforçar, controle interno previne risco. Eu estava dando um exemplo de empresas que eu trabalho dando consultoria, falta de controle. A empresa não tinha controle de fechamento de caixa. Depois de 10 anos, descobriu desvio de recurso de pessoas que trabalhavam na empresa em gestão de encargos que envolvia confiança. Imagina, se isso acontece em empresas com finalidades lucrativas, que às vezes têm um controle mais rígido,
as entidades também estão sujeitas a esse tipo de acontecimento. Então, por isso que o controle interno previne risco. Lá na sua associação, não precisa ser uma coisa muito robusta ainda. Pode começar de uma forma simples. Relaciona todos os bens que você tem. Ah, a gente não tem condição de colocar aquela plaquinha de patrimônio, né, que a gente vê aqui, que aquela plaquinha de patrimônio, ela ajuda a controlar, ajuda a fazer que aquele bem não saia daquela instituição. Começa fazendo uma relação, para você ter controle do que você tem naquela associação, para evitar desvio de recurso. Controle interno previne risco, previne fraude. Além dele trazer um processo de transparência. Do ponto de vista administrativo, o que seria esse controle interno? É o planejamento que a organização faz, criando métodos de controle. Pode ser uma planilha, pode ser uma contagem física realizada por 2 pessoas. Se tiver condição, pode ser uma plaquinha de patrimônio. Pode ser uma auditoria feita pelo conselho fiscal daquela instituição. Tem um conselho lá que faz uma auditoria para poder aprovar a prestação de contas. E, do ponto de vista... Pode passar, por favor. Do ponto de vista contábil, o que nós entendemos como controle interno? Documentação. Se tudo que vocês fazem na associação tem documento, fica muito mais fácil da gente atestar o patrimônio e a regularidade da situação daquela associação. Sem falar que fica mais fácil de você aderir às leis de incentivo. Por quê? Porque você tem uma contabilidade bem feita, você vai ter que prestar contas. Não tem como. Tem entidade, tem associação que nem balanço ela possui. Não tem como. Se você movimentou recursos, independente de onde ele tenha vindo, no mínimo um balanço ele tem que ser apresentado. Então, do nosso ponto de vista contábil, o controle interno são esses documentos que vocês enviam para a contabilidade para atestar tudo o que aconteceu. Gente, se vocês implementar um controle que nada entra, nada sai sem documento, vocês podem ficar tranquilos que a gente tem plena condição de atestar a regularidade contábil e fiscal da empresa, da entidade na qual vocês são os líderes. Aqui, esse material está lá para vocês, eu vou dar só uma aceleradinha em função do meu tempo, tá? Aqui são os processos para você implementar controle interno dentro da empresa, tá? Por isso que eu falei, atributos e competências individuais. Colocam as pessoas para trabalharem. O tesoureiro tem que ter um perfil mais organizador, então é ele que vai cuidar da parte de documentos. Talvez o presidente é aquela pessoa que tem uma liderança mais ativa, que consegue lidar melhor com as pessoas. Então ele vai ficar à frente, mas ele não vai fazer nada sem a ajuda do tesoureiro que vai cuidar da parte documental. Então, às vezes, ele pode até sair para buscar doação, recursos, mas ele precisa do apoio do tesoureiro para cuidar da parte documental. Então, atribua às pessoas as responsabilidades de acordo com as suas competências. E aí todo mundo vai trabalhar, vocês vão conseguir implementar esse controle interno, com processo, cuidando melhor dos recursos que vocês administram. Aqui, só para vocês entenderem rapidamente, ali no meio está a fundação, né, e as instituições, as associações sem fins lucrativos. Já existe uma diretoria. Dentro da diretoria, é importante que exista também um conselho fiscal. O que é o conselho fiscal? É aquelas pessoas que vão aprovar a prestação de contas. Porque assim, não dá para vocês implementarem tudo. Ah, eu vou ter um conselho fiscal, vou ter um conselho administrativo e vou ter uma auditoria. Não.
Mas se pelo menos vocês colocarem um conselho fiscal, que é aquele grupo de pessoas que vai aprovar a prestação de contas, e o ideal é que esse conselho fiscal nem seja membros da diretoria, que sejam eleitos, que sejam indicados de pessoas de fora. De repente, esse conselho fiscal tenha um contador, tenha um advogado e tenha um representante do bairro para que aprove as contas. Isso dá um atestado de segurança, um atestado de que a gestão daquela associação foi bem feita. Porque você tem uma aprovação de pessoas que são de fora. E que vai ajudar vocês também, porque às vezes ela não aprova aquela prestação de contas, mas ela vai dar suporte e ajuda para que vocês melhorem a prestação de contas para o próximo período. Então, como o próprio nome fala, conselho. Qual é a função do conselho? Dar conselhos para que as coisas melhorem a cada dia mais. Pode passar. Bem, aqui é rapidamente, tá, pessoal? Agora estou finalizando mesmo. Como eu falei, as entidades do terceiro setor não têm... elas têm imunidade tributária. Então, elas não pagam tributos sobre aquilo que elas arrecadam. Mas, para isso, o que a gente precisa fazer? Rapidamente. Não posso remunerar sobre qualquer forma os dirigentes, né, que estão lá na diretoria daquela associação. Porque eles estão ali como voluntários. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Eles não podem ser remunerados pelo serviço que eles prestam. Realmente, gente, é uma doação do seu tempo. E aí, por que eu falo que a contabilidade é importante? Porque você está doando o seu tempo. E depois alguém vir questionar você, duvidar da sua idoneidade, porque às vezes você esqueceu de cumprir uma formalidade legal. Você não fez por maldade. Mas vocês sabem que às vezes vocês podem fazer de tudo, dar o suor de vocês. Sempre que houver pessoas, vai haver questionamento. O trabalho de vocês pode ser impecável, que mesmo assim vai haver questionamento. Né? Então, cuidar desse processo é importante. Pode passar? Aplicar integralmente os recursos na manutenção das atividades, ou seja, patrimônio da entidade é da entidade, tem que ser aplicado em prol da entidade. Manter escrituração completa de receitas e despesas nos seus livros contábeis. Conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, a documentação, os documentos que comprovem as receitas e despesas. Isso também é um ponto importante. A sua gestão pode ser questionada os últimos 5 anos. Então, a documentação, além dela ter que ser bem feita, essa documentação tem que ser guardada por, no mínimo, 5 anos. Porque se alguém questionar, você tem a documentação para comprovar aquilo que aconteceu. E imagina você ter que lembrar o que aconteceu há 4 anos atrás. Só a documentação mesmo para poder comprovar isso. Então, nós temos esse período em que os documentos de uma entidade precisam serem guardados, conservados fisicamente. Tá? Pode passar. Apresentar anualmente. Aí a gente começa já a atender os órgãos fiscalizadores. Tá? Apresentar anualmente declaração de rendimento, que é que a gente chama de ECF, escrituração contábil e fiscal, que as entidades sem fins lucrativos têm que transmitir. Tá? Nós precisamos transmitir. Recolher tributos retidos quando a associação contratar prestadores de serviços. Aí nós temos uma lei específica de retenção de tributos. Se ficar algum tributo retido na nota, a associação é responsável pelo pagamento daquele tributo retido. É uma norma bem específica. Tá? Então, cuidado na hora de contratar prestadores de serviços, pessoas jurídicas, se houver retenção de imposto, esse imposto tem que ser recolhido. Tá? Assegurar a destinação do patrimônio da entidade. Por isso que eu falei, gente,
A contabilidade vai ajudar o legado que você está construindo a assegurar que aquele patrimônio é da entidade e aquilo ali, na sua falta, ninguém toma da entidade. Ele é em prol do benefício daquela associação. Ele pertence à associação. Nenhum representante, nenhum dirigente vai retirar aquele patrimônio da entidade. Ele pertence à entidade. Então, são as seguranças que a gente precisa trazer. Aqui é a questão do imposto de renda. Se houver alguma infração disso que eu falei, de não seguir, né, esses requisitos, de colocar o patrimônio em função da entidade, se houver desvio de recurso, se houver o descumprimento daquele princípio da entidade, a instituição que tinha, né, a entidade que tinha imunidade tributária, passa a ter que recolher imposto de renda. Por quê? Porque se é uma instituição sem fins lucrativos, mas você começou a desviar daquela finalidade, o que a Receita Federal vai entender? Opa, isso aqui não é sem fins lucrativos, não. Aqui está tendo uma finalidade de lucro. Porque está saindo do objetivo daquela associação. O que a Receita Federal faz? Vem e tributa imposto de renda. Aí é um débito tributário que a entidade passa a ter porque ela descumpriu os requisitos legais. Então, a gente precisa ficar atento. Pode passar. E aí, só para a gente finalizar, onde nós estamos hoje em termos de atendimento em obrigações acessórias para os nossos fiscos, Receita Federal, Receita Estadual, Receita Municipal. Hoje a gente vive um ambiente totalmente digital. Hoje todas as nossas obrigações acessórias são digitais. Antigamente a gente via aquela nota fiscal de bloco. Hoje nós não temos nada disso mais. Hoje é tudo praticamente online e digital. Então hoje nós temos escrituração contábil digital, que a gente precisa transmitir. A gente entrega toda a contabilidade de vocês para a Receita Federal, através da transmissão de um arquivo chamado ECD. Isso é feito uma vez por ano. Nota fiscal eletrônica, se a sua associação começar a produzir produtos para ser revendido, às vezes acontece uma associação de algum bairro que está, às vezes, fomentando o artesanato e aquele artesanato precisa ser vendido, aí a gente vai precisar emitir nota fiscal eletrônica. Então, a gente precisa implementar essa nota fiscal eletrônica na associação. Porque a associação, quando ela vende, comercializa produto, ela não pode comercializar sem documento fiscal. Ela não pode comercializar sem nota fiscal. Tá? A escrituração fiscal digital, conhecimento de transporte eletrônico, nota fiscal de consumidor eletrônico. Pode passar para a última. Esse é o meu último slide. Está aqui. Todas essas obrigações acessórias aqui, nós precisamos entregar das entidades sem fins lucrativos. SPED contábil e ISF, a gente tem que entregar uma vez ao ano, que é onde a gente transmite toda a contabilidade da associação. A gente faz as escriturações de tudo que recebeu, de tudo que pagou, e a gente faz essa transmissão uma vez ao ano. Nós temos ali o E-Social, que é a parte de RH. Se uma instituição sem fins lucrativos contratar um funcionário, nós precisamos todo mês transmitir a rotina de folha de pagamento para o E-Social, que é uma plataforma do governo para receber as informações relacionadas ao departamento pessoal, relacionadas à folha de pagamento, relacionadas aos descontos de INSS, tudo relacionado ao departamento pessoal, à contratação de funcionários. Nós temos ali a parte de mercado, que é o que a gente chama de notas fiscais, que é quando a associação ela comercializa produto. Aí a gente tem que credenciar ela para emitir nota fiscal. E nós temos ali uma novidade que começou a ser implementado, o Finanças, o E-Financeiro.
né, vocês devem ter visto aí a criação do Pix. Quando criou o Pix, a gente já alertou, principalmente aos empresários. O Pix é uma nova forma do governo acompanhar a receita da sua empresa. E o povo começou a fazer Pix adoidado. Não emitia nota. O nosso governador, Romeu Zema, há mais ou menos uns 4 meses atrás, assinou um decreto que todas as instituições financeiras têm que mandar para o Estado, desde a criação do Pix, todos os Pix realizados para empresas e pessoas físicas. O que o Estado vai fazer com essa relação? Não sabemos. Mas o Estado, né, e a própria Receita Federal começa a nos acompanhar nessa movimentação financeira. E as entidades vão começar a entrar nessa. Porque se vocês recebem doação através de Pix no CNPJ da associação e não manda isso para a contabilidade escriturar, isso pode ser questionado lá na frente. Mas espera aí, você está recebendo doação através de Pix, mas o extrato bancário não foi feito para a contabilidade, não foi enviado, não bate com o balanço. Então, o que eu estou querendo finalizar aqui e trazer de reflexão para vocês? Usem a contabilidade como um meio de segurança para o processo de gestão, para o processo de legado que vocês deixam nesse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem. Não deixa esse trabalho, né, voluntário, humano, né, serem questionados, às vezes por falta de cumprir uma formalidade legal. Às vezes, isso vai chatear todo o trabalho que você fez por algum questionamento. Seja questionamento de pessoas da própria comunidade, seja questionamento de órgãos normatizadores. Então, o que eu trouxe foi um pouquinho da minha visão do que eu acho que a contabilidade pode contribuir para vocês. Né? Eu parabenizo o trabalho que vocês realizam, é uma doação mesmo, né, de tempo, é uma doação de amor, mas nunca esqueça das formalidades legais, né, para que esse trabalho se concretize ainda mais. Me coloco à disposição, tem uma dúvida aqui. Encarar de esclarecimento, entendeu? E até de informar futuramente, terminou o mandato nesse mês de outubro. Presta conta ainda esse ano? Não. Presta o ano que vem. E aí presta a nova diretoria ou o anterior? Então, primeira coisa, a gente precisa ver como que está no seu estatuto. Porque, geralmente, lá no estatuto fala que a cada término de gestão, os componentes daquela diretoria, né, daquela presidência, precisam prestar conta das suas ações, né, do seu processo de tomada de decisão. E estabelece o prazo. Não é porque houve uma troca de diretoria de outubro que imediatamente você tem que prestar contas. Mas esse período de janeiro a outubro, a prestação de contas é de responsabilidade dos administradores, dos presidentes anteriores, mesmo cumprindo o prazo que está no estatuto. Pode ser que o prazo seja para o ano seguinte, até março ou até junho do ano seguinte. Não sei, tem que ver como está no estatuto. Cada estatuto tem a sua formalidade, mas a prestação de contas ela é obrigatória, de janeiro a outubro, dos presidentes anteriores e de novembro e dezembro da nova equipe que assumiu. Não ficou claro. Pessoal, agradeço vocês, estou à disposição, tá? Caso tenha mais alguma pergunta, mas agradecer ao Roberto pelo convite, coloco à disposição quando vocês quiserem conversar, né?
Se precisar de planilha para usar como ferramenta, depois podem pedir o Roberto lá o meu e-mail, me solicitar por e-mail, eu mando para vocês, para que vocês possam a cada dia melhorar ainda mais o trabalho que vocês realizam. Tá? Muito obrigado, desculpa aí ter passado um pouquinho do tempo, tá?